Mais uma vez, nos colocamos aqui juntos, através deste meio virtual, para que estejamos caminhando com o Papa Francisco, agora através dessa série Laudato Si, que já estamos desenvolvendo alguns vídeos. O objetivo é conscientizar para o desenvolvimento da prática contínua do cuidado recíproco. Este livreto, bem breve, muito fácil de ler, que eu recomendo que todos nós precisamos conhecer. Assim como eu falei sobre a Evangelii Gaudium, cada documento do Papa se constitui como magistério, como um momento de ensino, em que nós vamos aprofundando e conhecendo melhor a mensagem de Jesus Cristo na Igreja, através de seus sumos pontífices. E agora que estamos no capítulo 5, aquele que começa a etapa do agir. O Papa desenvolve a estrutura de seu documento com ver, iluminar, agir. Primeiro tivemos a percepção das coisas, agora, logo depois de termos, com 2 capítulos, visto também sobre o iluminar, sobre pensar a respeito do que está acontecendo, agora vamos para o agir. E já está bem delineado aqui, quando ele diz algumas linhas de orientação e ação. Então, é justamente o momento que ele nos convida à ação. Ele fala aqui no número 163, procurei examinar a situação atual da humanidade, tanto nas feridas do planeta que habitamos, como nas causas mais profundamente humanas da degradação ambiental. Embora esta contemplação da realidade em si mesma já nos indique a necessidade de uma mudança de rumo e sugira algumas ações, procuremos agora delinear grandes percursos de diálogo que nos ajudem a sair da espiral da autodestruição, onde, afirma o Papa, estamos afundando. No número 164, começa a primeira parte deste capítulo, o primeiro item, o diálogo social sobre o meio ambiente na política internacional. Então, é um momento que o Papa nos leva a refletir a importância de que os líderes mundiais pensem em ajustar seus discursos, suas ações, em torno também do cuidado da casa comum. Ele lembra o fenômeno que nós vivemos agora da interdependência. Nós dependemos cada vez mais uns dos outros. E ele diz, a interdependência obriga-nos a pensar em um único mundo, em um projeto comum. E no parágrafo de número 165, ele afirma, sabemos que a tecnologia baseada nos combustíveis fósseis, altamente poluentes, sobretudo o carvão, mas também o petróleo e, em menor medida, o gás, deve ser progressivamente e sem demora substituída. É um fenômeno que o mundo passou muito forte a partir da Revolução Industrial, com a necessidade de fontes de energia cada vez mais presentes nas indústrias, nos automóveis, nos demais veículos, como os aviões, mas que foi mostrando que a humanidade foi como que se enrolando no próprio progresso, tendo dificuldades, porque à medida que essas fontes de energia favorecem a produção, um estilo de vida mais confortável, porque também são fontes como termoelétricas de eletricidade. Mas, ao mesmo tempo, foram causando prejuízos, às vezes, muito difíceis de reverter na nossa casa comum. Aquilo que chamamos, na obra da criação, do que é natural, da natureza. Temos coisas artificiais, feitas pelo artifício do ser humano, e temos as coisas naturais, que estão ali conforme Deus fez.
É o que chamamos normalmente no mais popular de natureza. E esse conjunto mais natural tem sido afetado por aquilo que foi feito como artificial. No parágrafo número 172, para os países pobres, as prioridades devem ser a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes. Ao mesmo tempo, devem examinar o nível escandaloso de consumo de alguns setores privilegiados da sua população e contrastar melhor a corrupção. Ou seja, existe uma ganância, uma busca muito grande pelo dinheiro, o dinheiro só pelo dinheiro, a riqueza como fator de poder. E, infelizmente, isso também acontece como uma forma de corrupção em diversos lugares do mundo. Isso é algo que nós somos desafiados para agir contra. No número 174, ele lembra sobre a importância de a criação de um sistema de governança dos oceanos, por conta principalmente da poluição, como ele fala ali mais adiante. O problema crescente dos resíduos marinhos e da proteção das áreas marinhas para além das fronteiras nacionais continua a representar um desafio especial. Em definitivo, precisamos de um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais. Então, é algo também que precisa ser trabalhado. É muito desafiante, porque nós falamos e vivemos em países, desde o início da civilização, contidos por fronteiras. Os oceanos estão fora dessas fronteiras. É comum a todos, mas, ao mesmo tempo, que não há uma governança, há um descuidado. Muita gente colocando, inclusive consumidores, nós também, colocando seus lixos nos mares. O item 2 fala sobre o diálogo para novas políticas nacionais e locais. Ele lembra no número 7176, a vencedores e vencidos não só entre os países, mas também dentro dos países pobres, onde se deve identificar as diferentes responsabilidades e faz um questionamento: como pode a sociedade organizar e salvaguardar o seu futuro nesse contexto atual de tantas mudanças tecnológicas que sempre estarão a impactar também no meio ambiente? No parágrafo número 179, lembra sobre uma busca, um desenvolvimento maior da exploração das energias renováveis e que cada instância local pode fazer a sua diferença. Esse é um fator importante para nós pensarmos. A despeito de nós termos como leigos ou como qualquer cristão batizado a força e buscar na política, principalmente naquelas grandes políticas que regem a nação, como as políticas públicas, fazermos o nosso esforço para aumentar o bem comum, para aumentar o cuidado com a casa comum, nós também, e esse é o desafio maior, temos que fazer o nosso esforço pessoal. Assim como o Papa está tratando de uma instância particular, de uma cidade, um pequeno município, um bairro, também é um aspecto pessoal. Também, diz ali o Papa, com efeito a que é possível gerar uma maior responsabilidade, um forte sentido de comunidade, uma especial capacidade de solicitude e uma criatividade mais generosa, um amor apaixonado pela própria terra, tal como se pensa naquilo que se deixa aos filhos e netos. É uma responsabilidade, pois, pessoal e que vai para gerações seguintes. É transgeracional, como nós vimos no vídeo passado. O item 3 trata sobre o diálogo e transparência nos processos decisórios.
No parágrafo de número 182, alerta o Papa que a previsão do impacto ambiental dos empreendimentos e projetos requer processos políticos transparentes e sujeitos ao diálogo, enquanto a corrupção que esconde o verdadeiro impacto ambiental de um projeto em troca de favores, frequentemente leva a acordos ambíguos que fogem ao dever de informar e a um debate profundo. Mais uma vez, o Papa nos lembra do problema da corrupção. Ela que altera as decisões, que manipula, que faz com que as pessoas tomem decisões erradas porque querem beneficiar a si próprias, a grupos determinados, a apadrinhados, a pessoas que estão ali por algum outro interesse que não seja o público, que passa a ser individualizado, infelizmente. No parágrafo de número 185, nos alerta que em qualquer discussão sobre o empreendimento, dever-se-ia pôr uma série de perguntas para poder discernir se o mesmo levará a um desenvolvimento verdadeiramente integral. Para que fim? Por qual motivo? Onde? Quando? De que maneira? A quem ajuda? Quais são os riscos? A que preço? Quem paga as despesas e como o fará? Todo bônus tem um ônus, e a gente deve pensar também nas consequências. No item 4, Política e Economia em Diálogo para a Plenitude Humana, ele lembra que, em diálogo, todos se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana, aquela que nós católicos defendemos tanto, desde a criação da pessoa, desde o momento que a pessoa é concebida e criada por Deus, está ali em vida e deve permanecer sempre em vida e vida em plenitude. No parágrafo de número 193, o Papa nos lembra que já Bento XVI dizia que é preciso que as sociedades tecnologicamente avançadas estejam dispostas a favorecer comportamentos caracterizados pela sobriedade, diminuindo as próprias necessidades de energia e melhorando as condições da sua utilização. Isso passa pelo consumo também. Quantas vezes nos pegamos como escravos do consumo, sem precisar de tantas coisas, mas se deixando levar pelo desejo que é fomentado numa sociedade que se impõe diante de comportamentos tão consumistas? Precisamos pensar nisso. Outra vez, repito, um a um. Cada um pode fazer a sua parte. E no item 5 trata sobre as religiões no diálogo com as ciências. Eu gosto sempre de citar a carta encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, que trata sobre as relações entre fé e razão. A religião, que propaga a fé, também deve dialogar com a razão, com as ciências, para aprender mais e saber ter discernimento nos seus ensinamentos. E aqui nós continuamos sempre nessa perspectiva. Como o Papa diz fortemente nesse documento, e no início da série desses vídeos, eu tinha até feito um destaque, que eu anotei na capa do meu livreto, da Laudato Si, que ele lembra que a realidade é superior à ideia. Temos muitas ideias, às vezes as pessoas se perdem nas ideologias, mas o mais importante é ficarmos os pés no chão e pensarmos sobre a realidade. A própria Igreja trouxe muitas perspectivas boas para a humanidade ao longo de seus 2000 anos. Tem feito sempre isso. Por exemplo, os estudos, as universidades, as pesquisas nasceram dentro das escolas pontifícias. Isso é um estudo, aliás, um caminhar laborioso, difícil de convencimento, e um a um as pessoas foram se convencendo, da importância do conhecimento e foram aderindo. É algo parecido com o que estamos
oferecendo aqui nessa reflexão que o Papa nos traz. Precisamos aprender e agir contra tudo que nos consome, tudo que nos tira da nossa vocação de lutar pela vida, porque, na maioria das vezes, depende simplesmente de cada um de nós que decide o que consumir, o quanto consumir e como consumir. Vamos levar adiante esta belíssima reflexão. No próximo vídeo, continuaremos caminhando com o Papa Francisco.